Esse vídeo aqui, eu vou estar comentando com vocês sobre uma estratégia bastante interessante para lidar com o transtorno de ansiedade social. Tá? É uma estratégia que a gente poderia colocar que é a mais clássica para se lidar com a ansiedade social, porém, ela tem um elemento a mais, tá? Que é a estratégia da exposição ou do enfrentamento a contratempos sociais. Tá? E essa estratégia está baseada em quê? Ela está baseada num capítulo desse livro aqui, que inclusive eu já deixo a recomendação aqui para vocês, que é o material mais recente que a gente tem sobre ansiedade social, tá? Que inclusive é escrito por uma das maiores autoridades no mundo sobre esse tema, que é o Stephen Hoffman. Tá? Esse livro aqui da capa azul, que se chama Ansiedade Social, enfrentando seus medos e aproveitando os contatos sociais com a terapia cognitivo-comportamental. No capítulo 5 desse livro aqui, ele vai trazer então a estratégia do enfrentamento a contratempos sociais. Tá? Eu, particularmente, achei bem interessante esse termo, né? Contratempo social, em que ele vai enfatizar no capítulo que não tem como você superar a ansiedade social sem uma exposição real à situação temida. Tá? O que eu estou querendo dizer com exposição real? Exposição real significa você se expor plenamente àquela situação social temida, sem a utilização de quaisquer comportamentos de evitação e de segurança. Principalmente os comportamentos de segurança. Por quê? Porque eles são os comportamentos mais difíceis de se identificar como comportamentos de evitação. São aquelas evitações bem sutis, bem discretas, que o indivíduo faz naquela situação social. Né? Ele está presente na situação, não é uma evitação total da situação social, mas é uma evitação parcial. E essa evitação parcial é bastante perigosa, no sentido de que elas também são elementos poderosos de manutenção das dificuldades de ansiedade social. Então, é isso que eu estou querendo dizer com exposição real ou exposição plena à situação social, que é você literalmente abrir mão de qualquer comportamento de evitação, principalmente os comportamentos de evitação sutil. Tudo bem? Olha só, é óbvio que quando a gente está falando, né, de situações sociais, a gente vai estar lidando com a questão do contratempo. Tá? O que é um contratempo, pessoal? Um contratempo é uma situação que tem duas características básicas. Primeiro, é uma situação inesperada, então você é meio que pego de surpresa por aquela situação. E uma segunda característica é uma situação desagradável, uma situação inconveniente, que não é uma situação bem-vinda. Tá? Então, o contratempo ele tem essas duas características. Quando a gente fala de situação social, a gente está o tempo todo à mercê de contratempos sociais. Um contato social que não vai ser bem sucedido, uma interação social desagradável. Né? Por exemplo, às vezes você está caminhando na rua e você encontra uma pessoa conhecida e você está super atrasado para um compromisso.
E aí essa pessoa fica puxando assunto com você, fica querendo conversar com você. E aí você não consegue colocar um limite, você não consegue cortar a pessoa. Tá? Isso poderia ser considerado um contratempo social. Ou você comete uma gafe, quando você está dando uma palestra, por exemplo, está apresentando um trabalho, ou você tem um branco no meio de uma apresentação. Então, são situações inesperadas, situações sociais inesperadas e com a característica de serem desagradáveis. Tá? O problema, ele, assim, na cabeça do indivíduo que tem o transtorno de ansiedade social, é que os contratempos sociais são coisas de outro mundo. São coisas de outro mundo. Ou seja, o indivíduo com transtorno de ansiedade social, ele vai encarar o contratempo social de uma maneira extremamente negativa, muitas vezes até catastrófica, e como algo que não poderia acontecer de forma nenhuma. É quase como se ele fosse uma pessoa especial, digamos assim, e que ele não pudesse passar por contratempos sociais. Situações sociais desagradáveis, inconvenientes, não esperadas. Né? E ele começa, na mente dele, a projetar catástrofes sociais. No sentido de que ele vai passar por algum tipo de humilhação, de situação vexatória, vai ser constrangido em público, ou alguma coisa vai dar errado em uma determinada situação social. Então, essa é a ideia essencial da exposição ao contratempo social. Então, você vai se expor intencionalmente a um contratempo social. E aí você vai poder comparar na vida real, né, quais foram as diferenças entre aquilo que a sua mente estava imaginando que iria acontecer, provavelmente era uma catástrofe social, e o que de fato aconteceu. E aí você vai poder, digamos assim, fazer um teste de realidade entre aquilo que a sua mente estava projetando e aquilo que de fato aconteceu naquela situação de exposição social. Os autores eles vão dizer o seguinte: uma estratégia eficaz consiste em se engajar em uma exposição a um contratempo social verdadeiro. Em outras palavras, vamos realmente estragar tudo na situação social e ver o que de fato acontece. E aí eles complementam, né? Você não precisa fazer nada que vale causar problemas de verdade, por exemplo, ser demitido, ser preso ou se divorciar, a não ser que de fato deseje algum desses desfechos. Né? Em vez disso, escolha situações que fujam das normas socialmente aceitas pela maioria das pessoas e que não violem barreiras legais ou provoquem danos aos outros. Né? Então, você vai, de forma intencional, se expor a uma situação constrangedora que poderia lhe causar um embaraço. Por exemplo, eu não lembro se eu cheguei a fazer isso uma vez, mas isso já tem muito tempo, pessoal. Eu não sei se na época eu estava trabalhando com algum paciente e eu estava cogitando utilizar essa estratégia, que seria o seguinte, né? Você está no carro,
Você está dirigindo o carro, e aí você para uma pessoa qualquer na rua, né? Por exemplo, né? A gente mora no Brasil, tá? Eu moro no Rio de Janeiro. Aí você para uma pessoa para pedir uma informação e pergunta o seguinte: meu amigo, você sabe como é que faz para chegar aqui na Bahia? Digamos que a pessoa ela tem um receio de parecer maluca, ou parecer louca. Então ela vai se expor a uma situação em que essa avaliação negativa ela pode ser possível. Você pode até ir um pouco mais além. Você pode perguntar para a pessoa: sabe como é que faz para chegar na Austrália? Né? Ou você pode, um outro exemplo, você pode chegar no metrô ou no ônibus e começar a cantar alguma música na frente das pessoas. Se você acha, né, se você acredita, se você prevê que você vai ser humilhado, que as pessoas vão te constranger ou alguma coisa do gênero. O autor ele dá alguns exemplos aqui, né? Então, assim, vá no restaurante chique, peça um copo d'água e pergunte ao atendente se ele já assistiu um filme tal. E se sim, quais eram os atores. Né? Então, você vai num restaurante chique e pede uma água só. Né? Seria uma situação de exposição ao ridículo. Né? Essa daqui eu já citei. Né? Pare no meio de uma estação de metrô e cante uma música 3 vezes seguidas. Um outro exemplo que ele dá aqui: converse com uma estátua de bronze em um museu durante 5 minutos. Tá? Então, essa aqui também é interessante, né? Dirija-se a cada homem sentado à mesa de um restaurante lotado e pergunte: você que é o Barack Obama? Né? Bom, ele dá alguns outros exemplos aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né, que a essência da estratégia é você se expor intencionalmente a uma situação de ridículo, a uma situação vexatória e ver na prática, na vida real, o que acontece de fato. Se as pessoas vão rir, se você vai ser taxado como doido, como maluco, como estranho. Né? E, gente, eu já utilizei, né, e continuo utilizando essas estratégias com os meus pacientes. Em geral, são estratégias que, de fato, são efetivas, trazem um resultado muito interessante, principalmente em termos de reestruturação cognitiva, porque o indivíduo ele começa a, digamos assim, a repensar algumas crenças dele a respeito dos resultados sociais que ele prevê que vai acontecer. Né? Em outras palavras, em geral, pessoal, essas exposições ao ridículo, em geral as pessoas não costumam se importar muito com isso. Então as pessoas, no máximo, vão rir ou vão dar uma risadinha, mas ela não vai ser aquela catástrofe social que o indivíduo com fobia social espera. Tá? Então, gente, para a gente finalizar o vídeo aqui, eu queria indicar para vocês que vocês sejam criativos, né? Usem a criatividade de vocês e façam um planejamento de exposição a contratempos sociais no dia a dia de vocês. Tá? E, logicamente, recomendando de novo aqui, se vocês puderem adquirir esse livro aqui sobre ansiedade social, ele vai trazer aqui uma estrutura de exposição a contratempos sociais. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Tá? Como eu sempre deixo um recado no final dos vídeos, se você tiver interesse em fazer um acompanhamento psicológico comigo ou em musicoterapia, é só você entrar em contato aqui por esses contatos que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interessado em fazer o nosso curso aqui online, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento, o link aqui também está na descrição do vídeo.
E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí para fortalecer. Se você, obviamente, não for inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. E é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.